Por que a história da sua vida importa? Porque em cada um desses níveis estão influenciando agora, no seu aqui e agora. Por que as coisas hoje não acontecem para você? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Eu vou falar sobre a sua história importa. E por que eu vou contar que a sua história importa? Porque a minha importou para a minha mudança. Vamos bater um papo a respeito desse assunto e eu quero muito contar de uma forma mais coordenada a minha história, né? O que aconteceu comigo. Porque muitas pessoas estão chegando novas aqui nas minhas redes sociais, e é muito interessante que elas entendam, né? Quem sou eu? Quem sou eu que estou aqui contando essas coisas? Quem sou eu que estou falando de mudança de realidade? E é importante que você se interesse por saber quem é a pessoa que está aqui, viu? Gente, é o seguinte. Algum tempo atrás, né? Já faz. Eu vou começar do começo. Eu sou uma pessoa que viveu no mundo corporativo durante mais de 20 anos. Então, eu dediquei durante muito boa parte da minha vida, né, como executiva do mundo corporativo. E eu fui muito bem. Eu tive um bom relacionamento em todos os lugares que eu trabalhei até hoje na minha vida, sempre, sempre. Eu sempre tive elogios por parte dos meus chefes, eu sempre fui muito responsável com aquilo que eu fazia, eu sempre tinha, né, aquele cuidado de dar o meu melhor enquanto eu estava no mundo corporativo. Eu sempre buscava certificações que fossem importantes para aquele mundo, né? Aquelas certificações que você acaba valendo mais enquanto funcionário, né? Então, eu sempre busquei tudo isso. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu tinha bons salários. Sempre foi assim, tá? Aí, o que acontece, gente? O que faria uma pessoa como eu, ali, que estava, digamos assim, bem-sucedida no campo profissional, e por que eu não me sentia bem? Por que eu me sentia sempre mal? O que acontecia comigo que as coisas não funcionavam direito? Eu estava sempre entristecida, eu estava sempre muito para baixo, uma pessoa com muito pouca energia de vida, sabe? Depois, né, com o tempo, hoje, com a consciência que eu tenho, eu sei que eu tive depressão. Era uma depressão que eu não tomava remédios, né? Nunca tomei remédios, tarja preta, nada disso. Então, eu sempre e não entendia muito bem o que acontecia comigo. Eu sabia que algo não se passava bem. E com isso, eu comecei a desenvolver algumas doenças físicas, sabe? E aí, o que acontecia? Eu não entendia o que acontecia comigo, tá? E eu sei que isso ressoa com muitas pessoas, né? Você pode ter um campo da sua vida de sucesso e outros de não sucesso, ou então tudo não sucesso, sabe? Uma coisa meio assim. E eu não sabia, simplesmente eu não sabia, eu buscava auxílios em instituições, né? Aqueles lugares que você vai, que você assiste uma palestra, que você recebe um passe. Eu buscava ajudas em em aromaterapia, eu buscava ajuda nos cristais, eu fui estudar PNL. Então comecei a direcionar o meu caminho para conhecer algo disso. Isso eu estou falando, gente, de algo assim. A minha transformação foi há 6 anos atrás. Eu estou falando disso há pelo menos 16 anos atrás. Isso foi 16 anos atrás. Então, eu comecei a buscar esses caminhos. E eu percebi que aqueles caminhos, eles ressoavam comigo naquele momento. Eu percebia que eu tinha alguma mudança, né? Eu sentia alguns alívios, de fato. E aí, eu realmente... Mas sempre eu tinha que estar buscando alguma coisa, sabe? O tempo todo buscando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa.
Porque eu falava assim, nossa, mas isso aqui, exceção de tal, terapia tal, deixa eu ir lá. Tinha que ir em tal ritual, eu ia lá, sabe? Porque eu achava realmente que tinha alguma coisa que não estava funcionando comigo. E aí eu ia levando a vida assim, sabe? Eu ia levando a vida desse jeito, uns dias mais ou menos, outros um pouquinho melhor. Eu era uma pessoa que ficava muito dentro de casa. Eu não gostava muito de me sociabilizar, né? De estar assim em meios sociais. Eu preferia estar na minha casa, sabe? Eu ficava dormindo, eu ficava vendo televisão, né? Então eu tinha esse comportamento que eu sei que muitas pessoas têm e que não sabe por que elas funcionam desse jeito, sabe? E, bom, seguindo a minha história, estou eu lá trabalhando no mundo corporativo, bem-sucedida, sendo elogiada pelos chefes, mas dentro de mim algo não batia, não tinham coisas, tinham sensações, tinham pressões internas muito grandes. É óbvio que nessa altura do campeonato eu sabia um pouco que isso daí foi por causa das perdas que eu tive, né? Então, perdas de mãe, perda de pai, umas situações difíceis, né? Nunca é fácil, né, gente? Essas situações de perda, seja ela qual for, não interessa. Sempre são muito difíceis e são muito delicadas. Principalmente quando a gente não tem recursos internos, quando a gente não sabe o que fazer com aquela situação, tá? Determinado momento, eu estava assim realmente indo meio que barranco abaixo, sabe? No sentido emocional da coisa. Não estou nem falando aqui dos meus relacionamentos afetivos, porque eles também eram assim desastrosos, sabe? Relacionamentos difíceis, conflituosos. Então meio que juntava tudo no mesmo saco, né? E não dava boa coisa. Não dava boa coisa. Então era assim, eu olhava para um lado, não estava bom. Olhava para o outro, não estava bom. O que me salvava? O meu trabalho. Para mim, a minha vida tinha sentido de segunda a sexta-feira, sabe? Trabalho. Fim de semana, eu ia para situações de família, muitas vezes, né, e tal, mas eu ia num sentido não por prazer. Eu ia meio que me arrastando para ir, sabe? Do tipo assim, tem que ir, né? Tem que ir porque senão vai ficar chato e tal. Então, assim, eu ia e ficava doida para quê? Para voltar para minha casa. Bom, determinado momento, eu comecei nessa busca de buscar livros, né? Muitos livros de autoajuda, e aqueles livros diziam que o poder estava dentro de mim, que eu mesma poderia mudar, que a minha mente é que poderia fazer tudo isso por mim, sabe? E eu lia o tempo todo aquela situação ali para ver o que eu podia fazer para mim. Fazia vários exercícios que aparecia ali e tal. Um determinado dia foi muito legal, que parece assim, por mais que a mudança ainda não tenha acontecido de fato, né? Coisas começaram a aparecer no meu caminho. Começaram a aparecer novos livros, eu comecei a ver algumas outras coisas que estavam acontecendo nesse mundo holístico. Até que um dia eu fui assistir uma palestra e uma pessoa falou sobre uma técnica que liberaria crenças limitantes. Isso foi em 2016. E aquele momento ali, na verdade, não foi nem a técnica em si, sabe? É aqui que chega o momento da nossa live. Por que a sua história importa, tá? Agora chegou o momento de entender isso de verdade. Naquela palestra, aquela moça, uma senhora, ela começou a falar sobre crenças limitantes, os tipos de crenças limitantes, né? Que elas são divididas em níveis. Os níveis primários, de acordo com a técnica, né? O nível primário, o nível genético, o nível histórico, o nível de alma. E eu estou lá assistindo aquela palestra e ela começou falando. Crenças de nível primário são aquelas crenças que a gente adquire aqui nessa realidade. Essa realidade agora, eu, por exemplo, estou aqui como Débora, nessa realidade, neste corpo físico, com esta identidade, né? Então, são crenças adquiridas nessa realidade.
onde desde o ventre materno, a gente ali já começa a registrar várias informações que se passaram com a nossa mãe e o entorno dela. E aí eu estava ali escutando aquela palestra e ela começa falando, né? Dependendo de como foi a gravidez da sua mãe, você pode ter adquirido algumas questões emocionais ali dentro. Se a sua mãe não queria ter você, se a sua mãe estava muito nervosa, porque já estava passando, de repente, uma certa necessidade e pensou assim, vem outra criança, ai meu Deus, né? Ali, naquele momento, eu poderia já estar registrando essas informações da minha mãe, enquanto eu estava ali na barriguinha dela, já registrando que eu não sou bem-vinda, que eu sou rejeitada, eu poderia estar ali já registrando que eu vou ser mais um peso para minha família. Isso tudo, gente, é de uma forma inconsciente que acontece, tá? É inconsciente. E cada pessoa registra da forma como ela entende aquela situação, tá? Então, ali ela começou explicando desde o ventre materno, aí depois ela falou, olha, o que seus pais falavam dentro de casa, a respeito de várias questões, o que seus pais falavam, como é que eram os seus pais em relação ao dinheiro, como é que eles funcionavam disso, o que você via quando você era criança, seus pais tinham dinheiro, não tinham? Como é que era o relacionamento dos seus pais? Era um relacionamento saudável? Era um relacionamento de respeito? Ou o que você viu quando você era criança? Você viu o quê? Uma relação agressiva, conflituosa, uma relação abusiva? Enquanto você... Aí ela foi explicando. Enquanto você está crescendo nessa família, né? Pelo menos até os 7 anos é quando a gente registra mais e mais informações. A gente continua registrando, mas até os 7 anos nós somos uma baita de uma esponja que a gente vai e coloca para dentro aquelas informações do nosso jeito, né? Da nossa forma, do nosso pensar, das nossas interpretações, melhor falando. E aí ela foi contando que aí, como é que foi a questão? Vou voltar no exemplo do dinheiro. Como é que foi a questão do dinheiro na sua família? Teus pais tinham dinheiro, não tinham? Como é que era esse controle? Né? Na minha família, por exemplo, o dinheiro era um dinheiro que a gente não tinha muito, eram dinheiros priorizados, né? Então, para a gente, para o meu pai, principalmente, o importante era o estudo da gente. Todo o resto podia esperar, sabe? A gente tinha lá os nossos brinquedos e tal na hora do aniversário, na hora do Natal. Não tinha esse negócio de brinquedo toda hora, sabe? Não tinha nada disso. E a gente convivia muito bem com isso. A gente nem tinha a expectativa de receber algo fora dessas datas festivas, né? Datas comemorativas. Então ela foi contando aquilo. Aí depois ela foi contando que perdas você foi passando na sua vida. Você, de repente, pode ter perdido a sua mãe ou seu pai, isso foi muito marcante, isso causou um trauma em você, e você não soube como conviver com aquele luto, não soube trabalhar aquele luto, e aquilo se esticou mais que o tempo. Isso vai fazendo com que você vá para dentro, você vai literalmente se contraindo por conta das questões que estão acontecendo ao seu entorno. E ela contando, isso foi no nível primário, no nível dessa vida aqui, sabe? O que seu pai falava a respeito de relacionamentos, né? O que eu via no casamento dos meus pais, o que eu via acontecer ali. Então, muitas vezes comecei, depois dessa palestra, eu comecei a entender que eu estava repetindo os relacionamentos parecidos com o do casamento do meu pai, dos meus pais, um relacionamento conflituoso, um relacionamento tenso, sabe? Porque foi isso que eu aprendi quando eu era criança, foi isso que eu vi acontecer dentro da minha casa. É óbvio que os meus pais têm características maravilhosas, maravilhosas. E, nossa, como eu sou grata, né? Eu sou quem eu sou por conta deles. Eu estou contando aqui para vocês o que foi caindo ficha para mim durante a tal palestra, sabe? E essas fichas foram caindo. Eu comecei a ficar assim, gente, ela está falando para mim. Parecia que ela estava contando a minha história ali. Ela dava todos os exemplos que pareciam a minha história. Assim como eu falo muitas coisas na internet que vocês falam, você falou para mim, você falou para mim. A mesma coisa aconteceu comigo lá em 2016. Dali a pouco ela foi e falou assim, mas nós temos das crenças também no nível genético. São crenças que vêm no nosso gene, né?
aquelas informações. Desculpa, não são crenças que vêm no gene, são as informações que vêm no nosso gene. Informações que pode ser de doenças, inclusive, né? Às vezes tem uma família inteira que carrega uma determinada doença, vem repetindo uma mesma doença, né? Geração a geração. E aí você traz essa informação no seu gene. Você traz uma informação de comportamentos. Então, de repente, você tem ali uma linhagem de mulheres muito fortes, muito, sabe, e que faz e acontece. Você chega aqui também é a mesma coisa. Ou você tem uma linhagem de mulheres submissas aos homens e você, de repente, se vê repetindo isso nos seus relacionamentos. Então, ela foi contando isso. Então, quando fala ali de doença, você pode trazer informação no gene, mas se você vai ativar isso, é uma coisa completamente diferente, sabe? Então, ela foi contando, ela foi, sabe, quando ela vai descoisando esse nó ali, foi fazendo, foi falando, eu falei, gente, já tem a de nível primário dessa vida, tem a de nível genético, e aí ela veio com as de nível histórico. Essa, para mim, então, foi mais ainda chocante, porque até então eu não conhecia essa forma, esse tipo de explicação a respeito de crenças. Então, quando eu vi lá que as crenças de nível histórico, elas estão ligadas com os meus antepassados, e ela começou a contar o que os seus antepassados passaram, o que eles fizeram, quais foram as escolhas deles, que você continua honrando aqui inconscientemente essas escolhas, mesmo que essas escolhas hoje não façam, não combine com a vida que você tem. Você pode ter feito crenças de nível histórico, você pode ter feito votos, pactos, juramentos com pessoas, com entidades, você pode ter feito contratos psíquicos, né? E isso em outros tempos e espaços, a gente está falando de outras existências. Aqui não tem nada a ver com religião, o que eu estou falando, tá? A gente fez isso em outros tempos e espaços. Eu posso ter feito um voto de pobreza numa outra, em outro tempo e espaço. Eu posso ter feito um voto de ser casada com Deus. Só Deus está na minha vida, só Jesus está na minha vida, mais nada importa. Eu posso ter feito um juramento para alguém em algum outro tempo e espaço, dizendo assim, se eu não ficar com você, eu não fico com mais ninguém. Eu posso ter feito um pacto de sangue com alguém em outro tempo e espaço, dizendo alguma coisa, algum tipo de pacto ali, sabe? De que a gente fez por exemplo, um pacto de segredo de alguma coisa. Então, tudo isso que aconteceu em outros tempos e espaços, energeticamente, estão influenciando hoje na minha existência atual. E quando a gente fala do outro nível de alma, que esse eu nem vou explicar agora, que esse é um pouco mais complicado, mas quando a gente fala assim, esse tipo de informação, você percebe que é a história da sua vida. Por que a história da sua vida importa? Porque em cada um desses níveis estão influenciando agora, no seu aqui e agora. Por que as coisas hoje não acontecem para você? Por que mesmo às vezes você sendo uma pessoa estudiosa, dedicada, uma pessoa boa, era o meu caso, gente. Eu ficava me questionando. Eu falava assim, gente, por que acontece isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que não puxa o tapete de ninguém. Eu fico estudando, mas as coisas não mudam para mim, né? Aí, quando eu entendi isso, gente, foi uma ficha que caiu. Uma ficha nada, foram muitas fichas que caíram na minha cabeça. E aí eu entendi também, rapidamente, que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente não conhece, a gente não sabe como fazer. E os livros de autoajuda, eles falam coisas assim que não são tão eficazes, dependendo do livro, claro, tá? E aí eu entendi, né, que existiam várias técnicas, várias ferramentas. Isso em 2016, hoje então tem muito mais. Várias ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente mesmo comece a mudar a nossa realidade. Aí foi quando, foi quando realmente aquele momento assim, vou mudar a minha vida agora.
Eu só queria saber como é que eu fazia isso. Fui atrás daquela mulher, entendeu? Logo depois apareceu uma ferramenta no meu caminho. Logo depois que eu digo, essa ferramenta fez algo assim extraordinário na minha cabeça, extraordinário. Porque eu não tô falando dos nomes porque vieram várias depois, sabe? Eu quero mostrar para vocês que não existe a técnica melhor. Existe a técnica que funciona para você, a que muda a sua vida. Não a que muda a vida do vizinho, não a que muda a vida da Débora. É aquela que muda a sua vida. Todas elas têm potencial e é importante você ter afinidade com a técnica, sabe? Então, pois bem, chegou ali no momento, eu entendi que a minha história importava, comecei a ligar os fios soltos do porquê que aquilo acontecia comigo, porquê que na área profissional eu me dava sempre bem. Lembra que eu falei que o meu papaizinho dizia no início lá que o dinheiro para o estudo ia ser prioridade, o resto poderia esperar? Meu pai dizia para a gente ser bem-sucedido na vida profissionalmente. Desde pequeno, meu pai falava isso. Meu pai era um cara muito culto, bonitão, sabe? Meu pai tinha um olho azul, piscina. Parecia um gringo, meu pai. Então, ele dizia, né? Dinheiro é para estudo. Qualquer outra coisa pode esperar. Tem todo mundo, assim, ser bem-sucedido. E adivinha? Eu e meu irmão bem-sucedidos aqui nessa vida, tá? No caso, eu era uma filha mulher, né? E aí o meu pai tinha aquele cuidado exagerado com a filha mulher dele, sabe? Aquela coisa de que a Debinha não vai casar, a Debinha não vai casar, não vai namorar. A Debinha, não, isso aqui fica para depois, fica para depois, fica para depois, né? Querendo ou não, isso influenciou na minha vida emocional também, sabe? Eu sempre achei que eu tinha que meio que deixar isso para depois, de alguma forma. Por quê? Porque aquela informação era muito vívida na minha mente. E aí, como que a gente faz para mudar tudo isso? Como que eu faço para mudar, por exemplo, um gene que eu vim aqui, por exemplo, nessa vida? Eu vim com informação de glaucoma, né? Todas as mulheres da minha família tiveram glaucoma. Todas materna, da linhagem materna, pensa assim, todas com aquele colíriozinho, sabe? Que bota de manhã e bota de noite. É um colírio que arde, gente, nossa senhora. E eu, pimba, o que acontecia com a minha vida? Volta um pouquinho aqui nessa live que eu falei no início. Eu estava o quê? Eu ficava em casa, eu era entristecida, eu não tinha uma energia vital de motivação pela alegria de viver, sabe? Eu não tinha isso. O que aconteceu comigo já que eu estava nessa situação? Vamos ativar esse glaucoma. Vamos ativar essa informação que você tem aí, sabe? E aí eu fui lá, ativou, né? Fui num belo dia, eu fui no oftalmologista, e o oftalmologista fala para mim assim: você está com diagnóstico de glaucoma, vamos começar a colocar um remedinho, porque a pressão está alta. E aí, gente, antes dessa minha transformação, 3 anos antes, eu já estava colocando remédio nos meus olhos. Nossa, aquilo para mim foi mais tristeza ainda para minha vida, sabe? Quando eu vi. Aí eu já não tinha. Minha mãe e meu pai, eles já partiram dessa realidade há pelo menos 16 anos, sabe? E aí eu fui entrando cada vez mais pro buraco, porque a vida já não estava boa, já não estava legal, já não estava gostosa e ainda veio esse diagnóstico. Aí, dali a pouco, eu fui em outro médico, você está pré-diabética, sabe? E ali começa uma sucessão de coisas que você começa a criar na sua vida, sabe? A gente cria as coisas na nossa vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, ou quanto as adversidades, não importa, a gente vai criar aquilo, seja porque a gente tem que passar por aquele aprendizado, ou seja por conta das nossas crenças. As nossas crenças, elas começam a sabotar a gente, né? Essas informações gravadas, elas sabotam a gente. Então, voltando na live de hoje, a sua história importa. O que você vivenciou nessa realidade, desde o ventre materno, se você, por exemplo, tem a sua mãe viva e você tem uma boa relação com a sua mãe,
Eu vou dizer para vocês, eu não tenho mais essa possibilidade. Minha mãe não está mais aqui. Mas se eu estivesse com a minha mãe, eu perguntaria uma coisa para ela. Falei, mãe, como foi a minha gravidez quando eu estava aí na sua barriga? Como é que foi quando você soube de mim, que estava grávida de mim? Você ficou feliz? Você ficou assim? Você ficou assado? Como é que foi a gravidez? A gravidez foi boa? Como que foi isso? Eu ia perguntar. Porque a resposta, né, se a minha mãe tivesse coragem de contar, né, a verdade, né, porque às vezes a mãe pode ficar meio assim, né, dizer, minha filha, eu não queria ter você, às vezes ela não vai querer falar isso. Mas ela poderia me dar uma informação muito importante para eu entender o que acontece comigo hoje, sabe? E aí, gente, a ferramenta para fazer isso tem que ter. A gente não consegue fazer isso sozinho. Para a gente retirar as nossas crenças limitantes, para a gente retirar os nossos traumas, para a gente cortar esses pactos, esses votos, esses contratos que a gente fez em outros tempos e espaços. A gente não consegue fazer isso sozinho se não tiver algo que diga faça assim, tá? E aí, olha que legal, eu comecei a me trabalhar. Eu encontrei uma técnica que eu podia fazer em mim. Por mais mecânico que aquilo tivesse sido no início, eu ainda ficava, né? A nossa mente, ela vai fazer de tudo para sabotar a gente, né? Nesse sentido. Quando a gente está querendo tirar algo que já está ali há muito tempo parado, a nossa mente vai fazer o possível para você continuar ali nessa limitação. Então, eu estava lá, eu ia trabalhar, mas será que isso funciona, gente? Eu mesma fazendo um comando em mim, será que isso funciona, sabe? Então, assim, não só funcionou, como eu conheci outras técnicas logo em seguida, porque aí, gente, foi um tsunami de informações, porque eu tinha que trilhar esse caminho aqui que eu estou fazendo hoje, né? Então, foi um tsunami de informações, onde eu fui me trabalhando, fui tirando, né, essas informações limitantes, fui me potencializando, porque a gente faz as duas coisas, a gente tira as limitantes e a gente se potencializa com coisas boas, a gente traz novas informações para as nossas células, e aí a gente vai fazendo isso, as coisas começam a mudar no seu redor. Eu comecei a querer sair de casa, eu comecei a sentir uns alívios que eu não sentia antes. E a minha mente era tão troncuda que quando eu sentia o alívio, eu ainda ficava assim, mas ele vai voltar, né? Esse negócio volta. Só que aí não voltou. E como não voltou, isso significou que eu comecei a abrir espaços dentro de mim. Né? Eu tinha emoções extremamente pesadas e destrutivas dentro de mim. E quando elas foram saindo do meu sistema, elas foram me dando espaço. E aí, lembra que eu sempre falo aqui? Espaço para o novo. Enquanto você estiver casada ou casado com o seu passado, com as histórias dessa vida e com as histórias de outras existências, você não tem espaço para o novo chegar na sua vida. Então, quando a gente vai lá e tá com essa técnica chega na nossa vida, você sentiu afinidade com aquela pessoa que vai dar, né, que vai ministrar essa técnica, vai te ensinar como que você faz isso. Gente, isso é libertador, liberta a nossa alma, sabe? E aí você toma as rédeas da vida. Eu tomei as rédeas da minha vida, eu saí daquele lugar de uma pessoa entristecida, eu fui para um lugar completamente diferente. A minha mudança foi tão grande que eu saí do mundo corporativo. Minha mudança foi tão grande que eu queria experimentar nos outros, porque eu podia aprender a fazer em mim e podia atender pessoas. Então, no primeiro momento, aquele atendimento das pessoas era uma coisa assim de contribuição mesmo com os outros, né? E eu ficava curiosa para saber se o que eu aprendi funcionava nos outros, eu fazendo. As pessoas foram tendo resultados. Aí eu comecei a abrir uma agenda de atendimento ali, isso em 2016,
comecei a abrir uma agenda de atendimentos, né, no final do meu dia de trabalho, mesmo dia cansado, que meu dia de trabalho era bem puxado. Depois eu abri uma agenda no sábado, eu tinha atendimentos sábado o dia inteiro. Depois eu conheci outra técnica, me tornei facilitadora dessa outra técnica. Então eu tinha atendimentos e intercalava os atendimentos e intercalava classes naquele sábado livre ali. E, de repente, eu comecei a ver um montante de dinheiro, às vezes em um final de semana, maior do que o que eu tinha lá no meu emprego, no meu mundo corporativo. Continuei fazendo ali os meus trabalhos e tal, só que o meu chamado para estar aqui falando com vocês, ele era muito grande. E de alguma forma, eu ia fazer esse corte, sair de lá e estar fazendo aqui o que eu faço. Então, aconteceu, eu tive medo desse momento de deixar ali a minha carteira de trabalho, meu plano de saúde, né, os meus benefícios, deu aquele medo, mas eu fiz porque a minha confiança estava muito maior, a minha vida estava muito diferente, pessoas começaram a me procurar. Então, assim, gente, a sua história importa. Você quer entender por que você está funcionando hoje na sua realidade do jeito que você funciona? Por que você está sentindo o que você sente? Por que você está atraindo o que você está atraindo? Por que você, coloca sempre uma autossabotagem no seu caminho? Entenda a sua história. Primeiro, olha para a sua história de vida. Pensa na sua infância, como foi a sua infância. Mas não é pensar na infância com vitimização, não. E nem ficar ali culpando seus pais. Não, seus pais fizeram o melhor que eles puderam para você. Meus pais fizeram o melhor que eles puderam para mim. Tivemos momentos muito difíceis e desafiantes aqui nessa realidade. Sim, muito. Foi muito difícil em muitos momentos. Mas eles foram os meus pais. Não interessa se foi difícil ou se foi fácil. Eu honro. Eu estou aqui por causa deles. Senão eu não estava, né? Se a minha mãe decidisse, não, vou abortar, eu não estaria aqui, certo? Entenda a sua história, vai olhando assim o que acontecia na sua infância, o que você escutava na sua infância sobre dinheiro, o que você escutava na sua infância sobre os homens, o que você escutava na sua infância sobre mulheres, o que você escutava sobre relacionamento, sobre casamento, sobre sucesso, sobre gente rica, o que você escutava. Tudo isso que você escutava nessa vida aqui está nas suas crenças de nível primário. E aí elas já estão influenciando, fora as outras que eu já comentei aqui nessa live, se você chegou agora. Tem lá de nível genético, tem lá de nível histórico. Então, eu convido vocês a olhar para a sua história, honrar a sua história e entender que a sua história ela responde muito pela vida que você tem hoje. Em breve, eu estarei aqui com várias lives a respeito desse assunto, a respeito de que técnica você pode usar. Os meus conhecimentos eles estão me levando para um método meu, sabe? Então eu tô criando tudo isso. Então eu vou levar você para esse lugar, se assim você quiser estar comigo, se você tem afinidade comigo, mas isso é lá na frente. Agora, eu quero só nesse momento, eu quero não, porque eu não tenho que querer nada. Eu te convido a olhar para a história da sua vida e começar a juntar os pontos aí, né? O que acontece hoje com você e o que você ouviu falar sobre isso aqui atrás, tá bem? Então, essa era a live de hoje. Eu queria chamar a atenção para você e eu falo para vocês assim, gente, Débora, né? Eu tenho orgulho enorme de mim por eu ter dado todos esses passos lá em 2016. Passos grandiosos que eu dei, e hoje em dia eles estão cada vez mais grandiosos. Cada vez as minhas escolhas elas estão se consolidando muito mais rápido. O universo está trazendo coisas grandiosas para mim e que eu sei, porque eu confio no universo, a minha confiança hoje é implacável. Eu tenho uma egrégora de mentores que trabalham comigo, e quem entra na minha energia acaba que sim, se conecta com eles também. Então, eu te convido a olhar para a sua vida nesse momento, tá? Eu vou fazer uma série de lives aqui, a partir... Eu estou colocando... nem comentei com vocês o horário de meio-dia, né? O horário de Brasília.
Então, vão ser todas terças e quintas, meio-dia, vai ter uma live sobre esses assuntos que eu vou começar a trazer aqui para vocês, tá? Vamos destrinchando isso, né, no nosso caminho, tá bom? Então, anota aí na sua agenda, terça e quinta, toda terça e quinta, meio-dia, vai ser a live. É o horário que eu estou conseguindo encaixar aqui na minha agenda atribulada, né? Então, eu adorei fazer nesse horário, espero que vocês tenham gostado também. Então, gente, é isso. Um beijo. Tchau. Fiquem bem.